Tem gente que constrói muros tão altos ao redor do próprio coração que nem consegue enxergar o que existe do outro lado. William era exatamente esse tipo de homem. Rico, durão, de poucas palavras e com um temperamento que afastava qualquer tentativa de aproximação. Frio, ranzinza, daqueles que pareciam ter sempre uma resposta curta e um olhar sério pronto para qualquer conversa. Ele vivia sozinho por escolha e estava absolutamente convencido de que era melhor assim. Para William, sentimentos eram complicações. Afeto era perda de tempo e gente demais por perto era só barulho. Mas a vida tem um senso de humor curioso, porque às vezes, para derrubar um homem que passou anos levantando muros ao redor do coração, ela não manda uma tragédia, ela manda uma menina engraçada de 5 anos. William Souza tinha 43 anos, uma mansão no campo, 3 empresas no nome e 0 afeto no olhar. Era o tipo de homem que entrava numa sala e o silêncio chegava antes dele. Não que fosse cruel, mas era seco da alma. Não gostava de festas, não tolerava barulho, detestava surpresas e nunca em toda a sua vida adulta havia pensado em se casar. Relacionamentos eram complicações que ele preferia evitar. Ponto final. Os funcionários da mansão sabiam exatamente como se comportar. Trabalho feito, sem conversa, sem intimidade, sem perturbação. Sara Medeiros, a empregada que cuidava da limpeza do andar superior há 3 anos, tinha isso na espinha. Discreta, eficiente e invisível quando precisava ser. Era assim que as coisas funcionavam, até o acidente. Numa tarde de outubro, William escorregou na escada de mármore da mansão, caiu com força e fraturou o tornozelo direito perto do pé. Nada que colocasse a vida em risco, mas o suficiente para imobilizar um homem orgulhoso numa cama por semanas. Ele detestou cada segundo disso. Detestou a dependência, detestou a fisioterapia, detestou o silêncio que agora tinha um peso diferente porque ele não podia ir a lugar nenhum. Os dias na mansão se arrastavam como mel frio, e foi exatamente numa dessas manhãs pesadas de tédio e mau humor que algo inesperado aconteceu. Sara tinha um problema. A babá da filha não apareceu naquela terça-feira, não avisou, não atendeu o telefone. E ela tinha turno para cumprir. Com nenhuma outra opção, Sara tomou uma decisão que sabia ser arriscada. Levou a filha Tessa junto para o trabalho. Fica aqui na lavanderia, meu amor. Brinca quietinha com seus brinquedos, tá? Não sai daqui por nada. O patrão não pode ver você, entendeu? Tessa olhou para a mãe com aqueles olhos espertos demais para uma criança de 5 anos e disse: "E se eu precisar fazer xixi? Tem banheiro aqui do lado. Mas não sai da lavanderia, Tessa, promete?" "Não prometo", ela disse, com um sorriso que Sara já conhecia bem. O sorriso de quem ia prometer e não ia cumprir. Sara subiu para o andar superior, carregando o carrinho de limpeza, rezando baixinho para que tudo corresse bem. Durou 20 minutos. Tessa, com a curiosidade natural de uma criança que via o mundo como um parque de diversões inexplorado, cansou da lavanderia, guardou os brinquedos, andou pelo corredor largo da mansão e parou diante de uma porta entornada. Empurrou com a pontinha do dedo. O quarto era enorme, escuro pelas cortinas fechadas, e havia um homem deitado na cama com o rosto virado para o teto e uma expressão de quem estava em guerra com os próprios pensamentos. Tessa entrou. "Oi!" William virou a cabeça com um sobressalto que raramente alguém conseguia provocar nele. Uma criança pequena, cabelos cacheados presos num rabo de cavalo torto, bermuda florida e camiseta com um urso na frente, estava parada no meio do quarto, olhando para ele com total naturalidade. "Quem é você?" ele perguntou, a voz carregada de susto e irritação. "Sou a Tessa. Minha mãe me trouxe e pediu para eu ficar escondida na lavanderia para você não ver, mas eu enjoei lá." Houve uma pausa.
Então, sem querer, sem planejamento, sem qualquer precedente nos últimos 20 anos de vida, William Souza soltou um risinho. Só um, pequeno, quase imperceptível, mas foi real. Tessa franziu o senho. Por que você riu? Por nada, ele disse, tentando recompor o semblante de pedra. Ela não aceitou. Você está doente? Não. Por que está na cama, então? Sofri um acidente. Que tipo de acidente? Quebrei a perna. Tessa caminhou até a cama com passos decididos, puxou o lençol levemente e olhou para o gesso com uma expressão de profunda análise científica. Depois, sem avisar, abaixou a cabeça e deu um beijo bem no gesso, bem perto do pé. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer silêncio que William havia experimentado antes. Ele ficou absolutamente imóvel, olhando para aquela criança como se ela tivesse feito algo sobrenatural. O que Tessa disse em seguida mudou alguma coisa em William, que nenhum médico, nenhum sócio e nenhuma conquista profissional jamais havia conseguido tocar. Foi exatamente nesse momento que Sarah entrou no quarto. A cena que ela encontrou: a filha de pé ao lado da cama do patrão, o patrão olhando para a filha com uma expressão que ela não conseguia decodificar. Minha mãe fala que para Sarah tem que dar um beijinho no dodói. Tessa explicou com total serenidade. Depois virou para a mãe e perguntou em voz alta, sem qualquer filtro: Mãe, ele não tem ninguém para beijar o dodói dele? Sarah sentiu o chão sumir sob os pés. Tessa, pelo amor de Deus! Mas antes que ela conseguisse terminar a frase, aconteceu algo que nenhum funcionário daquela casa havia presenciado em anos. William Souza gargalhou. Não foi um risinho, foi uma gargalhada de verdade, profunda, nascida do estômago, o tipo que chacoalha os ombros e faz os olhos lacrimejarem. Ele riu da pergunta inocente, riu da cara de horror de Sarah, riu de si mesmo sem saber muito bem por quê. Meus amigos, minhas amigas que me ouvem, eu preciso fazer uma pausa aqui e mandar aquele abraço carinhoso para Eurides Bernardo de Itajaí, Santa Catarina, Ivane Custódio, também de Santa Catarina, e Francisca de Araújo, de Patos de Minas, Minas Gerais. Vocês são muito especiais para esse canal. E quem comentou o abraço e o nome da sua cidade e ainda não recebeu seu abraço, aguarde nos próximos vídeos que vamos lembrar de você. Temos muitos abraços para enviar aqui. Agora vou continuar com a história. Quando a risada passou, William voltou a ser William. Olhou para Sarah com a expressão firme de sempre e disse: Você poderia ter me comunicado sobre a situação. Uma criança escondida na lavanderia não é solução, é descuido. Sarah segurou o chão e disse com a voz trêmula, mas digna: O senhor tem razão. Peço desculpas. A babá não apareceu e não tinha como. Sempre há como avisar, ele interrompeu. Ela assentiu, baixou a cabeça e disse: Amanhã é possível que a situação se repita. A babá me informou que não vem. Posso trazer Tessa novamente? Prometo que fico de olho nela o tempo todo. Houve uma pausa longa. William olhou para Tessa, que estava sentada na beira da cama com as perninhas balançando para o lado de fora, completamente à vontade, examinando o controle remoto como se fosse um artefato alienígena. Pode trazer, ele disse. E não explicou por quê. O que aconteceu nas semanas seguintes foi algo que William não teria acreditado se alguém descrevesse antes. Tessa passou a aparecer no quarto dele como se aquilo fosse território dela. Chegava de manhã, sentava na poltrona ao lado da cama, tirava os brinquedos da mochilinha e ficava ali. Às vezes brincava sozinha. Às vezes falava sem parar. Numa manhã, ela chegou segurando um livro de colorir e perguntou: Você sabe colorir? Não, disse William. Eu te ensino. É fácil. Não quero aprender. Por que não? Porque sou adulto. Tessa considerou isso por 2 segundos e respondeu: Minha professora é adulta e ela adora colorir. William não teve resposta para isso.
No outro dia, ela chegou com um estetoscópio de brinquedo, colocou no peito dele com seriedade e anunciou: "Está batendo, você não vai morrer hoje." "Fico aliviado", ele disse, e havia uma secura no tom que Tessa ignorou completamente. "Você faz carinha de bravo, mas você não é bravo", ela declarou. "Como você sabe?" "Porque bravo de verdade não deixa eu entrar aqui." William ficou em silêncio. Ela tinha razão, e os dois sabiam disso. Numa tarde em que a chuva batia nas janelas e o quarto estava mais quieto que o normal, ele perguntou: "Tessa, seu pai não vem te buscar?" Ela parou de brincar. Olhou para ele com aquela seriedade que às vezes surgia no meio da espontaneidade e respondeu: "Meu pai foi embora." "Para onde?" "Não sei. Minha mãe fica triste quando eu pergunto, então eu parei de perguntar." William assentiu devagar, processando isso. "Você ficou triste quando ele foi?" Ele perguntou num tom mais baixo do que costumava usar. Tessa colocou o brinquedo no colo e olhou para as próprias mãos. "Fiquei. Mas minha mãe fala que às vezes as pessoas vão embora porque precisam, não porque a gente não presta." Houve um silêncio comprido. William olhou para ela com uma atenção diferente. Era raro encontrar essa clareza em adultos, que dirá numa criança de 5 anos. "E a sua namorada? Ela também foi embora igual ao meu pai?" "Eu nunca tive namorada." Tessa arregalou os olhos. "Nunca? Por quê?" "Porque eu nunca quis." "Mas por que nunca quis?" "Porque namorada traz complicação." Ela considerou isso com o senho franzido por quase 10 segundos, o que para Tessa equivalia a uma análise filosófica completa, e então disse: "Minha mãe é bem bonita. Ela não parece complicada. Você já reparou nela?" William não respondeu à pergunta de Tessa naquele dia. Mas algo dentro dele ficou com aquela frase guardada num lugar que ele ainda não sabia nomear. E agora, se você está chegando até aqui nessa história, eu preciso te fazer uma pergunta. Você já deixou a vida entrar pela fresta que você tentava manter fechada? Porque é exatamente isso que está acontecendo com o William. Se essa história está tocando algo em você, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Agora vamos continuar, porque o melhor ainda está por vir. As semanas passaram. A fisioterapia avançou. William voltou a sentar, a ficar de pé por curtos períodos, a caminhar com auxílio. E em cada etapa dessa recuperação, Tessa estava lá com comentários que faziam os fisioterapeutas morderem o lábio para não rir. Quando ele deu os primeiros passos com o andador, ela bateu palma e gritou: "Você conseguiu, igual quando eu aprendi a andar de bicicleta." Quando ele reclamou que doía, ela disse: "Minha mãe fala que dói porque está sarando." Doer é um bom sinal. Quando ele quase desistiu de uma sessão mais pesada, ela foi até ele, segurou a mão enorme dele com a mãozinha dela e disse: "Eu fico aqui do lado. Vai lá." E ele foi. Sara observava tudo isso com um misto de gratidão e preocupação. Porque ela via o que estava acontecendo, via como a filha havia se encaixado naquele espaço vazio que o homem fingia não ter. Via como ele aguardava a chegada de Tessa, mesmo sem admitir. Mas Sara também sabia que aquilo tinha um limite, que ela era funcionária, que aquele mundo não era o dela. Então foi ela quem tentou criar distância. "Tessa, hoje você fica comigo no andar de baixo, tá?" "Mas por quê? O William vai ficar sozinho." "O William precisa descansar." "Ele descansa e fica bravo. Comigo ele fica menos bravo." E quando Sara levou Tessa a outro cômodo, William chamou ela no intercomunicador. "Sara." "Sim, senhor." Uma pausa. "Onde está a Tessa?" Sara fechou os olhos. "Comigo, senhor. Pensei que fosse melhor." "Manda ela subir." Ela engoliu em seco. "Sim, senhor." Naquela tarde, depois que Tessa subiu correndo e entrou no quarto berrando: "Eu sabia que você ia sentir minha falta." William chamou Sara antes que ela saísse. Ela parou com a mão na maçaneta. "Eu sei o que você está tentando fazer," ele disse, "e entendo, mas sua filha faz bem para mim.
Não precisa proteger ela de mim. Sarah virou para ele e disse com uma honestidade que surpreendeu os dois: Não estou protegendo ela de você. Estou protegendo ela do encanto. Porque quando isso aqui acabar, quando o senhor estiver recuperado e a vida voltar ao normal, vai ser mais difícil para ela do que o senhor imagina. William não respondeu. E o silêncio dele era diferente do silêncio de sempre. 2 meses depois do acidente, William deu os primeiros passos sem apoio. E no dia em que ele atravessou o corredor sozinho, Tessa estava sentada no chão do corredor, brincando com uma boneca. Levantou a cabeça, viu ele de pé e simplesmente disse: Demorou! Ele riu. Você já andou de avião? Ela perguntou completamente fora de contexto, como era o estilo dela. Tenho um avião, ele respondeu. Os olhos de Tessa ficaram do tamanho de pires. Um avião seu mesmo, que você manda e ele obedece? Mais ou menos assim. Me leva um dia? Ela pediu, as mãozinhas juntas na frente do peito, o rosto todo esperança. William poderia ter dito não. Era a resposta mais simples, mais lógica, mais coerente com quem ele havia sido a vida toda. Mas o que ele disse foi algo que nenhum de seus sócios, assistentes ou conhecidos acreditaria se ouvissem. Ele disse: Vou te levar para Disney. Tessa congelou. Depois explodiu num grito que ecoou pela mansão inteira. A viagem foi marcada para 3 semanas depois. William, Tessa e Sarah embarcaram num jato particular numa manhã de sexta-feira. Tessa passou as primeiras 2 horas de voo colada na janelinha, descrevendo em voz alta cada nuvem que via, como se estivesse narrando um documentário. Essa aqui parece um cachorro gordo. Essa parece minha professora de segunda-feira. Essa parece nada. Ela é feia. William, sentado do outro lado da cabine, com um relatório nos joelhos, não leu uma única linha em 2 horas. Ficou ouvindo. Sarah, ao lado da filha, sorria para a janela para que ninguém visse. Na Disney, Tessa foi um furacão de categoria 5. Correu de brinquedo em brinquedo, abraçou cada personagem fantasiado com uma intimidade de quem reencontrava velhos amigos, comeu sorvete, pipoca e algodão doce em sequência e ficou energizada como se tivesse ligado numa tomada de 300 volts. William caminhou ao lado delas o dia inteiro. E o que ele sentiu naquele parque foi algo que ele não tinha vocabulário para descrever, porque o vocabulário emocional de um homem que passou décadas fechado é parecido com uma biblioteca que ninguém visita. Os livros existem, mas estão todos empoeirados. Mas ele sentiu a leveza nos ombros, a ausência da tensão que costumava carregar no maxilar. O prazer simples e sem explicação de ver uma criança genuinamente feliz por causa de algo que ele havia proporcionado. William carregou a mochila de Tessa sem que ninguém pedisse. Segurou a mão dela na fila das atrações. Comprou o segundo sorvete sem reclamar. Fotografou ela na frente de cada castelo, mesmo nunca tendo fotografado nada na vida. E foi numa tarde dourada, quando Tessa estava hipnotizada pelo espetáculo das princesas num palco, e os 2 adultos ficaram parados lado a lado em silêncio, que aconteceu. William olhou para Sarah. Ela tinha o rosto iluminado pelo reflexo das luzes do show, um sorriso tranquilo no canto da boca, os olhos macios de quem estava vendo a filha feliz. Era uma mulher bonita de um jeito que ele nunca havia parado para notar, porque nunca havia tido motivo para isso. E ela virou a cabeça, e os 2 se encararam. Não foi um olhar de acidente. Foi o tipo de olhar que dura 3 segundos a mais do que deveria, e nos 3 segundos que duram a mais, as coisas que não foram ditas em meses ficam suspensas no ar entre 2 pessoas como fumaça. Sarah ia desviar o olhar. Era o certo a fazer. Mas ele não desviou primeiro. E então a distância entre eles diminuiu de um jeito que não foi combinado, não foi planejado e não teve um responsável claro. Foi como 2 marés que constroem pressão em direções opostas até que a física decide o resto.
William colocou a mão no rosto dela com uma delicadeza que contrastava com tudo que ele era. Os dedos tocando a mandíbula dela levemente, quase com hesitação, como se ele precisasse confirmar que ela era real. Sarah não recuou. Ficou imóvel, como quem está com medo de que qualquer movimento desfaça o momento. E então ele beijou ela. Foi um beijo lento, quente, sem pressa, do tipo que começa quase em dúvida e vai encontrando certeza no meio do caminho. Os lábios dele nos lábios dela, com uma suavidade que ninguém que conhecesse William Souza acreditaria que ele era capaz. A mão dele ainda no rosto dela, o polegar deslizando levemente pela bochecha. Ela fechou os olhos e correspondeu. E por um instante, o barulho da Disney, a música, o riso das crianças, tudo foi ficando longe, como se o mundo tivesse educação suficiente para dar espaço para aquele segundo que os dois haviam esperado sem saber que esperavam. Quando o beijo acabou, eles ficaram com as testas juntas por um instante. E então Tessa gritou lá na frente: "Mãe, você viu a Cinderela?", sem nem olhar para trás. E os dois riram ao mesmo tempo. De volta ao Brasil, alguma coisa havia mudado de forma permanente e os três sabiam disso, cada um à sua maneira. Tessa continuou tratando William como se ele sempre tivesse sido parte da família. Sarah ficou mais quieta, mais pensativa, navegando entre o que havia sentido e o que achava que devia sentir. William foi direto ao ponto. 3 dias depois da volta, chamou Sarah ao escritório da mansão. Ela entrou como funcionária. Ele estava de pé, atrás da mesa. "Quero pedir você em casamento", ele disse, sem rodeio, sem floreio. Sarah abriu a boca, mas não saiu som. "Sei que é rápido", ele continuou, "mas eu te conheço há 3 anos. Conheço sua índole, sua dignidade, seu caráter. Sei como você trata a sua filha, como você trata seu trabalho, como você trata as pessoas ao redor. Isso não é pouco, isso é tudo." Ele fez uma pausa e completou: "Me apaixonei primeiro pela Tessa. Ela demoliu cada muro que eu tinha. E então, sem eu perceber, você entrou pelo espaço que ela abriu. Não estou pedindo porque é conveniente. Estou pedindo porque pela primeira vez na vida eu entendi o que estava faltando." Sarah ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo. Depois disse com a voz firme e os olhos úmidos: "Você sabe que junto com eu vem ela, né?" "Eu sei", ele disse. "Aliás, é uma das razões." E ela disse sim. 6 meses depois, numa cerimônia pequena e íntima, William e Sarah se casaram. Tessa foi a dama de honra e levou a aliança com tanta seriedade que parecia estar carregando um objeto sagrado. Quando o celebrante perguntou se havia algum impedimento, ela levantou a mão e disse: "A cerimônia parou." "Com licença, acho que tem um erro nessa cerimônia." Pausa. "Você pediu minha mãe em casamento, mas esqueceu de pedir autorização para mim." Todos riram. William ficou em silêncio por um segundo, surpreso com a pergunta. Então sorriu de leve, se ajoelhou na frente dela, bem ali no altar, na frente de todo mundo, e respondeu com calma: "Você tem razão. Eu devia ter perguntado." Ele estendeu a mão para ela. "Então, você deixa eu casar com a sua mãe?" A menina fingiu pensar, apertando os olhos como se estivesse analisando algo muito sério. Depois de 2 segundos respondeu: "Deixo, mas você ainda vai ter que aprender a colorir direito." 2 anos depois, Tessa ganhou um irmãozinho. E 1 ano depois, mais uma irmã. E a mansão, que um dia havia sido o monumento do isolamento de um homem seco, tornou-se o lugar mais barulhento, mais bagunçado e mais vivo do mundo. William reclamava, sempre reclamava. Mas todo mundo na casa sabia que ele nunca havia sido tão feliz. Tem uma coisa que essa história me faz pensar. A gente passa tanto tempo construindo proteção ao redor do coração que esquece que proteção e prisão às vezes têm a mesma arquitetura. William não era mau, era assustador. E como todo mundo que tem medo, ele usou a distância como defesa. Mas bastou uma criança de 5 anos sem filtro
sem medo de rejeição e sem paciência para respeitar muros que ela nem sabia que existiam, para que tudo desmoronasse. Às vezes o amor não chega da forma que a gente planejou. Às vezes ele chega com cabelo cacheado, preso torto, bermuda florida e um estetoscópio de brinquedo no pescoço. E a única pergunta que importa é: quando ele chegar, você vai deixar entrar? Se essa história tocou algo em você, compartilha com alguém que precisa ouvir hoje. Deixa o like para esse canal continuar trazendo histórias como essa. E se inscreve para não perder os próximos roteiros. Fiquem com Deus e até a próxima.